Quando eu era criança, eu nunca fui um cara popular. Na verdade, fui o contrário disso. Eu nunca me dei bem em sala de aula com os amiguinhos. E eu era um nerd. Mas entendo o seguinte, nerd antes não é o que se conhece de nerd, se entende por nerd como hoje. Hoje em dia, ser nerd é descolado, o cara que gosta de jogos. A indústria dos jogos movimenta mais do que o cinema e música juntos. Então, existe toda uma cultura muito forte hoje dos jogos. É legal ser gamer hoje. Não era antigamente, na década de 90, não era assim. E eu lembro de uma situação na escola, eu estudava no Colégio Republicano, não existe mais, ele infelizmente acabou, e isso agora foi vendido para uma escola municipal ou estadual, não sei, acho que estadual, mas lá em Vaz Lobo. E eu lembro de uma situação, eu tinha chegado a gente estava na fila de... ou era no intervalo? Não, a gente estava logo na entrada, eu estudava de manhã, a gente estava esperando para entrar em sala. A gente ia para formação, não sei como é que é antes hoje. Comecei como é que é hoje, mas antes não era assim. Você ficava em fila, em formação, para entrar todo mundo junto. E ainda não tinha começado a formação. E eu encontrei comigo o meu Pablo, né? Era da minha sala. Eu falei, Pablo, esse final de semana eu joguei jogo tal, que eu não sei o quê. E o Pablo começou a conversar, animado comigo. E um dos rapazes, que era um pouco. Acho que eles eram 2 anos, 3 anos um pouco mais velho do que eu. Mas ele era bem mais desenvolvido, alto, magro, né? Um cara mais popular na sala. E ele falou o seguinte: pô, já de manhã tá falando sobre videogame? Não tem mais o que falar, não? E não era com ele a conversa, era com o meu amigo Pablo, mas ele falou isso. E eu lembro da sensação que eu tive. Eu me senti envergonhado. Eu senti que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu fiquei mal, eu e o Pablo, a gente baixou a cabeça e aquele foi um dia inteiro muito ruinzinho. Porque essa era a sensação. Pode ser que a gente estava fazendo alguma coisa errada. E que nós não podíamos mais fazer isso. Eu não podia mais falar sobre jogos. E eu aprendi uma coisa. E eu aprendi a me adaptar ao ambiente que eu estava, mas não me adaptar e me integrar ao ambiente. Não, eu aprendi a esconder o que eu sou, o que eu gosto, o que eu queria fazer, para não fazer nenhuma disruptura, não perturbar o ambiente. Então eu simplesmente me silenciava sobre tudo que eu gostava. E quando eu olho para esse momento, né, que bobagem, mas eu era um menino. Não adianta eu ficar triste com isso. Eu não posso ficar triste com o passado porque eu não tinha naquele momento as armas emocionais e eu não era seguro como eu sou hoje. Eu sou um garoto, sem pai. E quantas vezes, ainda na vida adulta, nós não fazemos exatamente como eu fiz no passado? Nós damos o poder para as pessoas validar ou invalidar aquilo que nós somos e queremos fazer. Na vida adulta, a gente tem medo de falar de determinados gostos, a gente tem medo de falar sobre o que a gente gosta, nós temos medo de ser plenamente quem nós somos na frente dos outros por causa do medo da desaprovação. Quantas vezes, pensa aqui comigo, quantas vezes alguém já não falou com você algo e você acabou se escondendo ou deixando de fazer alguma coisa com medo da desaprovação da sua família, por exemplo, ou de um namoro? Você está namorando uma moça e você deixou de fazer algo porque essa moça não queria que você fizesse. Eu já fiz muito isso. Com família, quantas vezes a minha família não falou alguma coisa e eu deixava de fazer porque eu não queria que eles tenham a desaprovação deles. Então eu sacrificava parte do meu prazer. Eu sempre gostei de jogar RPG, RPG de mesa. Mais uma vez, nós não tínhamos antigamente uma indústria de jogos de RPG de mesa tão populares quanto a gente tem hoje. Os livros são best-sellers principalmente os de D&D. Nós não tínhamos isso. Sempre foi muito nichado e era só os garotos estranhos, rejeitados pela sociedade que jogavam isso. Quem jogava videogame antigamente eram os rejeitados. Quem jogava RPG eram os rejeitados. Quem gostava de jogo de tabuleiro eram os rejeitados. Não era como hoje. Então eu sempre me escondia. Eu não falava pra ninguém. Eu ficava quieto o tempo todo. Eu não conseguia compartilhar os meus hobbies com ninguém. Eu não conseguia chamar pessoas para brincar comigo, jogar comigo, porque eu tinha muita vergonha. Quantas vezes a nossa autoestima não foi abalada porque alguém nos desaprovou em alguma coisa ou desaprovou algo que a gente gostava de fazer? Seja sincero, pensa aí. Você vai ver que muitas vezes. E não tem que ser assim. Você nunca deve dar poder para as pessoas definirem, decidirem quem você é. E muitas vezes também, isso aqui é algo importante ser dito. Pessoas que não fazem mais parte da nossa vida continuam definindo quem nós somos. Sabe como? Vou te falar. Imagina que você tinha uma namoradinha. Ou alguém do seu passado, qualquer pessoa que teve alguma certa importância durante o momento.
E essa pessoa fez ou falou alguma coisa pra você que te marcou tanto que você continua reagindo àquilo que foi dito pra você no ano passado. Essa pessoa não tá mais fazendo parte da sua vida, mas aquilo que ela disse ou ela fez continua definindo hoje os seus atos. Isso machuca. A pessoa não está mais aqui, mas ela continua mandando em você. Você é o escravo dela. Ela se tornou a sua dona, porque ela teve tanto poder sobre você, e poder esse que você deu, que a sua vida hoje é pautado para fazer algo referente ao que ela disse. De repente ela falou algo que te machucou, você então passa a vida toda tentando mostrar: eu não sou aquilo, eu não sou aquilo. Não tem que ser assim. Eu já fui assim. O meu pai, quando ele me chamou de fracassado, no passado, e meu irmão também, a vida inteira eu me dediquei a provar pra eles e pra mim que eu não era isso de fracassado. Que bobagem. Meu pai deve ter falado isso e no momento nem deve ter lembrado mais. E eu passei a vida toda tentando mostrar que eu não era um fracassado. Eu comecei a não correr mais atrás dos sonhos por mim. Eu tentei correr atrás dos sonhos de valor dele para mostrar para ele que eu não era isso. Todos esses anos tentando odontologia provavelmente foi um reflexo disso também. Eu tentando mostrar para ele: não, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar. Eu podia ter encontrado felicidade com tantas coisas, mas eu tentei me validar por aquilo do passado. A gente acaba também, a gente é tão massacrado no decorrer da nossa vida que a gente não consegue ver valor em quem nós somos. Por exemplo, a minha barba era falhada. Não. Minha barba é falhada. E um dia eu pensei em deixar ela crescer. E até chegar a esse ponto, você deve ter visto quando eu tirei a barba, até chegar nesse ponto você vai ver várias falhas na minha barba. E uma pessoa um dia falou pra mim: ai, que barba feia, Felipe, raspa isso. E eu tirei a barba quando essa pessoa falou isso. Cara, eu queria tentar deixar a barba crescer, mas por causa de uma palavra de uma pessoa, eu fiquei anos e anos e anos complexado com a minha própria barba. A minha barba não é perfeita, não é a melhor barba, é falhada, mas é minha. E eu me sinto bem com ela. E daí que as pessoas não gostaram da minha barba em um determinado momento? Porque eu abri mão de algo que pra mim tinha valor. Eu não devia ter feito isso. Eu lembro de uma coisa que meu pai... Hoje em dia eu entendo. Quando eu comecei a malhar e comecei a ficar forte, várias pessoas, vários familiares começaram a vir contra mim. Quando eu comecei a malhar, eu comecei a ganhar corpo, né? E eu comecei a me sentir confiante pela primeira vez. Pela primeira vez na minha vida, eu desenvolvi autoestima. Eu me achava bom em algo, porque eu estava muito grande naquela época. Você já viu nas fotos. Várias pessoas foram contra mim. Vou mostrar as fotos aqui pra vocês, peraí. Eu era assim antes. Antes de ser desse coroa gordo aqui, eu era assim. Eu era forte, eu consegui chegar em um bom nível. Eu voltei pra academia. Eu sei que eu não vou conseguir chegar a esse nível novamente, mas eu vou chegar em algum lugar, eu vou ficar melhor do que eu sou agora. Mas a questão é, deixa eu mostrar mais algumas fotos aqui. Quando eu comecei a malhar, olha aqui, ó, oblação, rapaz, cara, perninha fina, né? Mas era forte, ó. E aí, vou mostrar essa foto aqui, ó. Quando eu comecei a malhar, uma coisa que eu percebi na minha vida foi o seguinte: muitas pessoas se incomodaram. As pessoas começaram a falar assim: Felipe, pra que ficar tão forte assim, Felipe? Que isso? Você quer ficar burro? Pra que ficar tão forte? Para com isso. Não precisa disso não, tá bom, para de malhar. Cara, todo mundo, cara. Pai, irmão, tios, tias, minha mãe, todo mundo veio em cima de mim, cara. Querendo me convencer a parar de malhar. Hoje em dia eu entendo. Sabe por quê? Quando eu comecei a malhar, eu comecei a ter uma autoestima, como eu disse anteriormente. Foi a primeira vez que eu comecei a me sentir bem, firme, confiante. E a minha confiança, recém-descoberta, ameaçava o controle e o domínio que as pessoas tinham sobre mim. Até então eu era o cara que era um escravozinho dos outros. Eu fazia o que os outros permitiam ou não fazer. A partir do momento que eu comecei a desenvolver em mim o meu físico e comecei a me sentir confiante, isso assustou todo mundo. Porque as pessoas começaram a perceber que não teriam mais poder sobre mim. Então isso vai acontecer muito. As pessoas vão tentar minar a sua autoestima, impedir que você faça as coisas que você goste, porque elas não querem que você descubra o prazer de viver. Elas não querem que você descubra que pode existir uma vida além de obedecê-las constantemente.
A melhor coisa pra mim foi ter malhado. Eu consegui me tornar o. Eu não fui o melhor, nunca fui um Cariani, um Paulo Musi, um Jô, nunca fui esses caras. Mas eu consegui ficar bem forte. E isso me fez um bem danado, cara. Eu descobri o prazer de fazer algo e não me esconder desse algo. Eu andava com as minhas roupas, como é que é? Roupa GG, eu como é que eu era grande. Eu usava essas roupas, saía na rua. Era um prazer andar assim. Era um prazer poder exibir aquilo que eu lutei tanto para conseguir. E é isso que eu quero que você entenda na sua vida. Você não tem que se esconder, cara, com medo do que as pessoas vão pensar, ou que elas vão desaprovar, ou que elas vão falar. Não importa o que os outros pensem. Só importa como você se sente com aquilo que você faz. Eu gosto muito de ler. Uma coisa que eu. Até dentro do RPG, dos jogos, eu tinha. Existiu isso. Uma coisa importante que eu lembrei agora. Eu nem faço isso, mas lembrei. Quando você joga RPG, existe a parte do roleplay, né, da interpretação de papéis, e existe a parte dos combates. Cara, eu adoro combate. Como eu gosto de combate, dos jogos de RPG. Eu gosto de pensar estrategicamente. Porque o RPG de estar de mesa, ele veio dos jogos de guerra, War Games, né? Então eles carregam ainda, principalmente em D&D, um combate tático. Como eu adoro isso. Antigamente, a graça era a interpretação. Não, você era aristocrático você chegar e falar, não, sabe, porque o jogo RPG para interpretar meu papel, olha o histórico do meu personagem, eu escrevi 10 páginas de histórico. E eu ficava com vergonha de falar que eu gostava de combate. E quando alguém falava comigo, você só gosta de combate, né? Você só gosta do matar, pilhar e destruir. Eu falei, não, eu gosto de interpretar também, não gosto. Por quê? Eu não podia admitir que eu adorava combate e gosto até hoje muito mais dos combates do que a parte de interpretação. Adoro exploração de masmorras. Eu adoro isso. Adoro jogar Halo Quest. Vou apresentar para os meus filhos. Que combate puro, jogo de tabuleiro, de combate. Como eu gosto disso. E até dentro dos segmentos, dos nichos, existia gente que queria ser superior a você pelos seus gostos e inferiorizar o que você gostava. Então você tem que ter esse cuidado. Cara, eu não tenho vergonha de falar do tipo de música que eu gosto. Não tenho vergonha de falar os tipos de livros que eu adoro ler. Gosto de ler determinados. Adoro revista em quadrinho. Eu gosto. Meu irmão, eu adoro revista em quadrinho. Adoro filme de super-herói. Como eu gosto. Adoro filme de ação que dos anos 80. Como eu gosto disso. Eu conheci um pessoal tênis verde. A gente lá no Rio de Janeiro, antigamente, a gente falava que estudantes de cinema usavam tênis verde, né? É um pessoal todo intelectual com monóculo, né? Sabe aquele vizinho aqui? Oh, não, porque eu gosto do filme do Godard. Cara, é legal. É legal assistir o filme do Almodóvar. Eu gosto. Eu gosto desses filmes assim. Mas eu prefiro muito mais o cinema, que não me faz pensar. É destruição, tiro, pancadaria. E o pessoal fica, não. Por que não? Você viu o filme expressionista, não sei o quê? Vai pra aquele lugar. Não te faz melhor do que eu e nem me faz pior do que você o gosto dos seus filmes, cara. Que bom que você gosta disso. Eu assisto, mas eu não gosto, eu prefiro outra coisa. Se eu puder escolher, eu escolho outro. Sei conversar sobre tudo, mas o meu gosto pessoal é mais esse tipo de cinema. Por que eu vou me esconder? Por que eu vou ficar com vergonha disso? Não tem nenhum motivo. Mas se fosse antes, eu teria muita vergonha. Eu ficaria envergonhado. Oh, meu Deus do céu. Não posso. Nessa época aqui, eu andava com o pessoal nerd ainda. E era esse pessoal que começou, foram tão humilhados e segmentados da sociedade que eles começaram a. Por exemplo, eu adorava ir na Casa França Brasil, ver exposições em determinados festivais de cinema fora da linha do circuito normal de filmes. Foi lá que eu vi até o Lixo e a Fúria, que foi o documentário dos Sex Pistols. Como eu gostei. Eu adorava ir na Casa França Brasil, nem sei se existe ainda, mas deve existir. É um centro cultural. Adorava ir em exposição. Mas eu também gostava de outras coisas. E entre esse pessoal, nerd, não podia. Não, tem que ser inteligente. Pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu. Bom, não importa. Por isso que eu mapei as amiguinhas todas. Mas não importa. Seja você. Não tenha vergonha de ser quem você é e não dê o poder às pessoas para decidirem o que você vai fazer e quem você vai ser. Não permita isso, cara. Seja quem você é. Seja quem você nasceu para ser. E você vai ser muito feliz assim. Vai por mim.